Hoje vamos conhecer a história de Jared Leto, um dos atores e cantores mais polêmicos de Hollywood, que começou sua carreira em pequenas participações em séries e filmes de baixo orçamento, mas que foram essenciais para que ele conseguisse papéis mais importantes em sua carreira, onde acabou se tornando um dos atores mais requisitados das últimas décadas. Nesse vídeo vamos conhecer suas origens, os seus primeiros trabalhos, as polêmicas que envolvem seu nome, entre muitas outras coisas. E aí galera, já prepara sua risada maléfica que o vídeo hoje tá imperdível. Mas antes de mais nada, eu sou Felipe Lotuf e tá começando mais vídeo aqui no Clube Play. E só lembrando vocês que durante essa semana tá rolando vídeo todos os dias. E não quer perder nenhum? Faz o seguinte, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e dá o seu like. E quer receber vídeos adiantados, figurinhas exclusivas, seu nome no final do vídeo? Então já faz o seguinte, se torna um membro e você receberá tudo isso e mais um pouco. Não perde mais seu tempo, já se junta ao clube. Você gostaria de conhecer a história de outros atores da Marvel e da DC? Fica ligado que aqui no canal tem um monte, hein? Que eu vou estar deixando uma playlist com todas elas aqui em cima, ou se não aqui embaixo na descrição para você curtir logo depois desse vídeo. Agora vem comigo que vamos conhecer um pouco mais da história de Jared Leto. Jared Joseph Leto, ou mais conhecido como Jared Leto, nasceu no dia 26 de dezembro de 1971, na cidade de Louisiana, nos Estados Unidos. Em 2022, Leto completa 51 anos, filho de Constance Leto e Anthony Bryant, onde ele é o segundo filho de 5 irmãos, sendo o mais velho Shane Leto, que assim como Jared seguiu na carreira artística como baterista na banda de Leto. Já os outros 3 são seus meios irmãos do segundo casamento de seu pai, com quem Jared não teve muito contato. A infância de Leto foi um pouco conturbada, pois por volta dos seus 2 anos, seus pais acabaram se separando. E com o divórcio, a família de Leto passa a morar com seus avós maternos. E pouco tempo depois, seu pai acabou se casando e teve seus meios irmãos. Foi nesse exato momento que sua mãe acabou entrando para o movimento hippie, onde ele e seu irmão, por incentivo dela, passaram a se envolver fortemente com as artes. E em entrevista, Leto falou do seu despertar para o mundo artístico. Fui criado em torno de muitos artistas, músicos, fotógrafos, pintores e pessoas que estavam no teatro. Na infância tive a experiência artística na comunidade hippie e não havia uma linha certa, sabe? Nós apenas celebramos a experiência e a exposição criativa. Nós não tentamos restringir e impedir esse tipo de crescimento. Com isso, Jared e seu irmão passaram a se desenvolver fortemente na música. E para se ter ideia, o primeiro instrumento deles foi um piano quebrado. Depois de alguns anos solteira, sua mãe acabou conhecendo e se casando com seu padrasto, o médico Cal Leto, da onde Jared e seu irmão acabaram recebendo o famoso sobrenome Leto. Mas dias após o casamento, uma grande perda emocional viria a acontecer na vida de Leto, que tinha 8 anos na época, por conta de seu pai que tirou a própria vida. Pois para ele foi muito doloroso ver sua ex-mulher se casando com outro homem, já que ainda ele amava ela. Em meio à tragédia e ao casamento, Jared e sua família passou a se mudar constantemente para várias cidades e países, para acompanhar a carreira de seu padrasto. Então, aos 12 anos, Leto consegue seu primeiro emprego como lavador de pratos, no qual ele conseguiu juntar uma boa quantidade de dinheiro e realizar seu sonho de infância, em comprar sua própria guitarra. Por volta dos seus 15 anos, Jared decide largar a escola, no primeiro ano do ensino médio. Mas pouco tempo longe da escola fez ele mudar de ideia e voltar para terminar o restante do ensino médio. Após se formar, Leto entra para a Faculdade de Artes em Nova York e se matricula no curso de cinema para se tornar um cineasta. Em 1992, aos 20 anos, depois de terminar a faculdade, ele se mudou para Los Angeles. Mas ao chegar lá, ele passou por alguns perrengues, até que ele decidiu mudar o seu foco para a atuação, onde passou a fazer alguns testes. E com pouco tempo, Jared consegue seu primeiro papel, como participação especial em 2 episódios do seriado da ABC, Camp Wilder. Com isso vieram outras oportunidades para Leto mostrar ainda mais os seus talentos, em pequenas participações em seriados e filmes como A Most Home, Traição Fatal, Coxas de Retalho, ao lado de Winona Ryder. Então, em 1994, aos 23 anos, Leto consegue seu primeiro papel de destaque, como George Catalano, na série de drama que ficou conhecida aqui no Brasil como Minha Vida de Cão. Apesar da série ter sido cancelada em sua primeira temporada, isso foi suficiente para Jared chamar a atenção de alguns produtores, que o convida para atuar em outros projetos, como Prefontaine, Uma Noite Sem Limites,
Basil, Amor e Ódio, Lenda Urbana, Tempos de Rebeldia, ao lado de Christina Ricci, Um Assassino à Solta, onde contracenou ao lado de Dennis Quaid e Danny Glover, além da Linha Vermelha, onde contracenou com grandes nomes como George Clooney, John Travolta, entre outros grandes nomes. Nesse meio tempo que ele se dedicava à sua carreira, Leto em 1997 começa a namorar a ex-atriz Christine McDaniels. Eles permaneceram juntos por cerca de 2 anos, onde acabaram terminando o romance em 1999. Em agosto de 1999, Jared assume o namoro com a atriz Cameron Diaz. Na época eles eram bem discretos e evitavam ao máximo expor o relacionamento em público. Depois de um pouco mais de 2 anos juntos, em 2002, Leto e Diaz ficaram noivos. Infelizmente, depois de mais de 3 anos e 7 meses, o casal chegou ao fim, mas em contrapartida, muito foi dito na época, que Jared, antes de dar um fim ao relacionamento, estava se envolvendo amorosamente com Angelina Jolie, nos bastidores do longa Alexandre o Grande, onde atuaram juntos, o que fez Cameron Diaz terminar o noivado, após descobrir tudo o que havia acontecido. Para abafar o escândalo, ambas as assessorias deram a desculpa, porque eles estavam tendo dificuldade para se encontrar, já que na época eles poderiam manchar o seu currículo e perder bons papéis, já que eles estavam ainda no começo da carreira. Nesse meio tempo, Leto fez outros trabalhos, que daria a ele cada vez mais destaque, como Preto e Branco, ao lado de Robert Downey Jr., Clube da Luta, onde contracenou com Brad Pitt e Edward Norton, Garota Interrompida, ao lado de Winona Ryder, Psicopata Americano, ao lado de Christian Bale, O Quarto do Pânico, onde contracenou com Kristen Stewart e Jodie Foster, Fuga Desenfreada, ao lado de Jake Gyllenhaal, Alexandre o Grande, ao lado de Rosario Dawson e Angelina Jolie, Requiem para um Sonho, ao lado de Jennifer Connelly, onde Jared, para se preparar para o papel, passou a morar nas ruas de Nova York, onde ele chegou a passar fome alguns meses, e perdeu 28 quilos para interpretar o personagem viciado em heroína. Após a filmagem do longa, Leto se mudou para Portugal, para recuperar o peso. Na época, o seu desempenho foi aclamado pela crítica, que elogiaram a coragem emocional de Leto em retratar a degradação física e mental do personagem. Em 1998, Jared, seu irmão Shane Leto e outros membros formaram a banda 30 Seconds to More, um sonho de criança que se tornava realidade para Leto e seu irmão, onde alguns meses após a formação da banda, eles assinaram um contrato com a gravadora Immortal Records, que mais tarde viria a se tornar propriedade da gravadora EMI Records. Com o contrato assinado, Leto começa a escrever as letras e trabalhar no primeiro álbum da banda. Depois de alguns anos trabalhando, em agosto de 2002, o primeiro álbum, intitulado com o nome da banda, 30 Seconds to More. No álbum foi apresentados os singles Capricorn e Edge of the Earth, que ajudaram o álbum a estrear com críticas positivas, e conseguiu atingir a 107ª posição da Billboard 200. Além disso, o CD se tornou um grande sucesso, onde vendeu mais de 2 milhões de cópias em todo o mundo. Na época, para promover o álbum, a banda fez uma pequena turnê pelos Estados Unidos, além de fazer algumas apresentações pelo Lollapalooza de 2003. Em agosto de 2003, começavam a rolar rumores que Jared estava em um relacionamento com a cantora Britney Spears. Esse boato aconteceu por conta dos constantes encontros entre eles, o que veio se confirmar após os dois saírem de uma casa noturna de mãos dadas. Mas após um pouco mais de 7 meses juntos, em março de 2004, eles terminaram o romance. Em junho de 2004, Leto começa a namorar Scarlett Johansson, onde permaneceram juntos até maio de 2005. Depois de anos afastados, em setembro de 2012, eles foram fotografados juntos algumas vezes, mas em menos de um mês, eles deram um ponto final no relacionamento. Nesse meio tempo que Leto se focava ainda mais na sua carreira musical, ele fez alguns outros trabalhos, como Senhor Ninguém, O Senhor das Almas, ao lado de Nicolas Cage, Os Fugitivos, ao lado de Salma Hayek e John Travolta. Capítulo 17. O assassinato de John Lennon, ao lado da ex-Disney Lindsay Lohan. E mais uma vez Jared mostrou a sua capacidade de dar tudo de si para se entregar ao personagem, onde ele acabou engordando mais de 60 quilos ao interpretar o assassino de John Lennon. O ganho de peso acabou fazendo Jared ter gota por um tempo, onde ele teve que usar uma cadeira de rodas.
Em entrevista ele fala como foi sua experiência. Eu não conseguia andar por uma longa distância, eu tinha uma cadeira de rodas porque era muito doloroso. Meu corpo estava em choque com a quantidade de peso que eu tinha ganhado. Mas Leto acabou se arrependendo da experiência e disse que nunca mais ganharia tanto peso, pois isso poderia prejudicar muito sua saúde física e mental. Em agosto de 2005, a 30 Seconds to More lança seu segundo álbum, intitulado A Beautiful Lie, onde foi apresentado os singles Attack, The Kill e From Me Yesterday. E como primeiro álbum, esse também foi um grande sucesso, fazendo a sua estreia em 36º lugar na Billboard 200, além de ter vendido mais de 3.500.000 cópias mundialmente, o que rendeu à banda 4 discos de platina e 5 de ouro pelo mundo. Ainda em 2005, Jared foi visto algumas vezes ao lado de Ashley Olsen, o que rendeu boatos de que eles poderiam estar namorando. Mas pouco tempo depois, eles não foram mais vistos juntos, até que em novembro de 2008, Leto e Olsen foram vistos novamente. Mas após o ocorrido, eles disseram que são apenas bons amigos e que sempre eles gostam de se encontrar, o que acabou de vez com o boato de um possível romance entre eles. Em novembro de 2005, rolava rumores que Leto e Lindsay Lohan, pois eles foram vistos várias vezes juntos, fora do set de gravações do filme Capítulo 27. Mas apesar dos boatos, ambos nunca confirmaram se realmente aconteceu ou não algo a mais entre eles. Pessoas próximas afirmam que Jared e Lindsay não têm uma boa amizade, pois em uma entrevista foi perguntado a Leto o que ele achava de Lindsay, onde ele acabou respondendo que Lohan era uma pessoa baladeira e nada séria. Isso acabou deixando Lindsay chateada, tanto que quando eles estão no mesmo evento, eles evitam estar no mesmo local. Em agosto de 2008, a banda 30 Seconds to More tentou assinar com uma nova gravadora, mas a EMI Records impediu com um processo de $30 milhões. Na época, a gravadora afirmou que a banda não havia gravado os 5 álbuns obrigatórios que estavam no contrato. Após algumas brigas na justiça, a banda e a EMI Records assinou um novo contrato, agora com validade de 7 anos, já que a gravadora, quando assinou pela primeira vez com a banda, cometeu alguns abusos contratuais, o que fez a justiça dar causa ganha à banda. Com as diferenças resolvidas, Leto e a banda voltam a trabalhar no terceiro álbum de estúdio. Em janeiro de 2008, Jared foi visto aos beijos com Paris Hilton, que acendeu um possível rumor entre eles. Mas após o flagra, os dois nunca mais foram vistos. Em novembro de 2009, depois de quase um ano do processo da gravadora EMI Records, chega o terceiro álbum intitulado This Is Wars, que conta com singles This Is Wars, que deu o nome ao álbum, Kings and the Queens, onde no clipe contou com a participação de vários artistas de rua e um grupo de ciclistas. E a polêmica Hurricane, que acabou sendo banida em vários países por conta de sua letra polêmica e o clipe que mostrava nudez explícita, violência e ataque religioso, o que fez a banda gravar uma segunda versão da música e censurar o videoclipe. Apesar da polêmica, o álbum teve um ótimo desempenho, estreando em 72º lugar na Hot 100 da Billboard e em 19º lugar na Billboard 200, além de ter conseguido vender mais de 4 milhões de cópias, garantindo assim 6 discos de platina e 4 de ouro ao redor do mundo. Em junho de 2012, começava a rolar rumores que Jared estava namorando a designer Chloe Bartoli. Esse boato se deu após Chloe postar uma foto com Leto em suas redes sociais. Fora algumas vezes que eles foram flagrados em público juntos, o que inflamou ainda mais os rumores. Apesar de ambos nunca ter dito nada sobre esse possível relacionamento, desde janeiro de 2013, eles nunca mais foram vistos em público, o que deu a entender que esse possível romance chegou ao fim. Em maio de 2013, chega o quarto álbum da banda intitulado Love Lost, Faith and Dreams, que trouxe os singles Up in the Air, Do or Die e City of Angels, que fez o álbum estrear na 6ª posição da Billboard 200 e pegar a 3ª na Billboard de álbum alternativo, além de ter vendido mais de 800.000 cópias, o que rendeu à banda 7 discos de ouro, 3 de platina e 1 de prata ao redor do mundo,
No mesmo ano, Leto ganhou um Oscar e um Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante pelo seu elogiado desempenho no longa Clube de Compras Dallas, onde contracenou com Jennifer Garner e Matthew McConaughey. No longa ele viveu Ryan, uma trans viciada em drogas, e para retratar com precisão a personagem, Jared perdeu 30 quilos, raspou as sobrancelhas e depilou todo o corpo. Leto afirma para que ele pudesse dar vida à personagem, ele passou a conviver e conhecer pessoas trans, para dar mais realismo à sua interpretação. Inclusive, quando não estava gravando, Leto nunca saía da personagem, pois ele sabia que podia prejudicar sua interpretação. Em 2014, depois das filmagens, várias pessoas através de suas redes sociais desaprovaram a escolha de Leto para o papel, dizendo que quem deveria estar em seu lugar era uma atriz trans. Após a repercussão negativa, Leto veio a público e rebateu todas as críticas, dizendo: porque eu sou homem, eu não mereço fazer esse papel? Então você seria contra? Para alguém que por acaso fosse gay ou lésbica, eles não podem desempenhar um papel de um hétero? Então você garantiu que pessoas que são gays, pessoas que não são heterossexuais e pessoas como Ryan nunca teriam a oportunidade de virar a mesa e expor parte dessa arte. Eu pensei que esse filme era a oportunidade de colocar um tipo diferente de personagem na tela. Eu definitivamente não acho que um homem gay tenha a mesma oportunidade que outros homens. Não deveria ser assim. De qualquer forma, eu acho que a indústria do cinema é um negócio muito conservador. No meu pensamento, as coisas não deveriam ser assim. As minorias não têm tantas oportunidades. Em 2009, a Warner e a DC Comics fecha contrato com o diretor David Ayers para escrever e dirigir o primeiro longa de Esquadrão Suicida. Em outubro de 2014, os produtores da Warner começam a escolha do elenco. Em novembro, começam a rolar rumores que Leto estaria negociando para viver o Coringa, que inicialmente foi oferecido para Ryan Gosling, que acabou recusando o papel na época, pois ele estava gravando o longa Dois Caras Legais, fora a obrigação contratual de aparecer em mais de um filme, que fez Ryan desistir do papel. Em dezembro, a Warner anuncia oficialmente que Cara Delevingne, Jai Courtney, Margot Robbie, Viola Davis, Will Smith e Jared Leto para o elenco principal de Esquadrão Suicida. Com o elenco escalado, é dado início às filmagens em abril de 2015. E Leto, para viver o Coringa, ele se inspirou nas HQs do vilão, e para encarnar ainda mais ele, passou a ser o personagem, até mesmo fora das filmagens. Leto passou grande parte do tempo sozinho, refletindo sobre o vilão. Na época surgiu vários boatos que ele mandava alguns presentes bizarros para os seus companheiros de cena, como bichos mortos, caixas de balas e camisinhas usadas. Mas após a proporção que esses boatos dos presentes perturbadores tomaram, Leto veio a público falar que realmente ele deu vários desses presentes. Mas sobre a camisinha usada, ele desmentiu. Elas só foram tiradas das embalagens e entregues a seus colegas, onde ele alegou que estava encarnando o personagem 100% enquanto estava no set de gravações de Esquadrão Suicida. Então, em agosto de 2016, finalmente, Esquadrão Suicida chega aos cinemas, se tornando um enorme sucesso nas bilheterias, faturando mais de 700 milhões de dólares em todo o mundo. Apesar do sucesso comercial, o longa foi extremamente criticado, além do Coringa de Jared não ter agradado nada os fãs, pois muitos achavam que o personagem estava mais para um gangster do que para um psicopata que realmente Coringa é nas HQs. Apesar das críticas negativas, Jared já afirmou que não se arrepende de ter dado vida ao Coringa no longa, e toparia de boa voltar a viver o vilão novamente. Em janeiro de 2014, Leto começa a namorar a modelo alemã Valerie Kaufman. Os dois se conheceram por amigos em comum, onde desde então já foram mais de 8 anos, onde eles mantêm um relacionamento mais discreto possível, aparecendo em público poucas vezes juntos. Nesse meio tempo, Jared fez outros trabalhos, como Blade Runner 2049, Dívida Perigosa, Os Pequenos Vestígios, ao lado de Denzel Washington, Volta da Vida ao Coringa, em Liga da Justiça de Zack Snyder, Casa Gucci, onde contracenou com Lady Gaga, e na série dramática da Apple TV, We Crashed, ao lado de Anne Hathaway. Em janeiro de 2018, a banda lança seu quinto álbum e último até então, intitulado America, que conta com os singles Walk Walter, Dangerous Night e Rescue Me. O álbum estreou em segundo lugar na Billboard 200 dos Estados Unidos e ficou entre os álbuns mais reproduzidos de 2018 nos streamings em vários países. Em agosto de 2019, Leto com sua banda entra em polêmica.
após organizar um acampamento musical chamado Mars Island, que foi apelidado pelos fãs carinhosamente de Echelon, onde cada fã pagou cerca de $7 mil para passar 3 dias com a banda. Mas de fato, isso não foi a polêmica, e sim o fato de todos estarem vestidos inteiramente de branco e se reunirem ao redor de Leto, o que deu a entender que ele estaria se passando por Jesus, o que acabou causando uma onda de hate de várias pessoas nas redes sociais, acusando ele de fazer uma espécie de seita religiosa. Diante da polêmica, Leto e a banda nunca falaram nada sobre o assunto. Em janeiro de 2021, Leto revelou que perdeu sua estatueta do Oscar, onde ele fala em entrevista: "Sabe, descobri que meu Oscar está desaparecido há 3 anos, e eu não sabia disso. Eu acho que ninguém queria me dizer. Mas eu tinha me mudado de casa em Los Angeles. Então quando me mudei, de alguma forma magicamente desapareceu. Eu acho que é uma possibilidade. Não é o tipo de coisa que alguém acidentalmente joga no lixo. Então eu espero que alguém esteja cuidando bem dele, onde quer que esteja." Em maio de 2017, a Sony anuncia que estaria trabalhando no universo compartilhado de Homem-Aranha, onde faria filmes solos dos vilões e anti-heróis do Cabeça de Teia, começando em 2018 com o longa Venom, que se tornou um grande sucesso de bilheteria. Inicialmente os produtores estavam pensando em apresentar Morbius no longa de Homem-Aranha Longe de Casa de 2019. Mas alguns produtores foram contra a ideia, pois eles queriam um filme solo do vampiro da Marvel. Ainda em 2017, a Sony dá aval para prosseguir com um filme solo do anti-herói, onde Jared Leto acaba sendo escalado para ver Morbius nos cinemas. Mas o que parecia estar tudo certo, acabou indo de mal a pior, pois os produtores da Sony sempre estavam adiando as gravações do longa. Na época, muito foi dito que não era seguro lançar um filme solo, só de vilões do Homem-Aranha, sem o Cabeça de Teia, o que acabou dificultando ainda mais as gravações do longa. Mas tudo mudou após o lançamento de Venom, que acabou se tornando um grande sucesso. Com isso, a filmagem de Morbius é iniciada em fevereiro de 2019, sendo finalizada em junho do mesmo ano. Mas com o anúncio da renovação do acordo entre a Disney e a Sony, Morbius passou por várias refilmagens, para se encaixar no multiverso que a Marvel deu início na fase 4 de seus filmes e séries. O que veio prejudicar ainda mais a estreia do longa foi a pandemia. Mas depois de muita espera, em abril de 2022, os fãs puderam ver Leto na pele de Morbius, o anti-herói da Marvel. O longa recebeu duras críticas, tanto dos críticos e do público, onde fez uma bilheteria de um pouco a mais de $160 milhões mundialmente, ficando um pouco abaixo do esperado pela Sony. Não para por aí não, viu? Pois em agosto de 2020, a Disney assinou um contrato com Leto para se juntar ao elenco de Tron 3, título provisório do longa até agora, que é sequência de Tron: O Legado de 2010, estrelado por Garrett Hedlund. Mas até o exato momento não foi confirmada a data do início das filmagens e a estreia do longa. Hoje Leto está envolvido em alguns projetos para o futuro no cinema, além de estar produzindo o mais novo álbum da banda. Com todo esse tempo de carreira, Jared Leto acumula um patrimônio líquido de mais de $90 milhões. Então galera, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da história de Jared Leto. E já aproveita, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e dá o seu like. Assim você não perde os próximos vídeos. Inclusive eu já fiz várias histórias de outros atores da Marvel da DC. E se você quiser conferir, vou estar deixando uma playlist aqui em cima ou aqui embaixo na descrição para você assistir logo depois desse vídeo, hein? E tem uma dica para você. Você quer receber vídeos adiantados, selos e figurinhas exclusivas, seu nome no final do vídeo, entre muitas outras coisas? Então já desce aqui embaixo e se torne um membro, que você receberá vários conteúdos exclusivos aqui do canal. Então fui, até a próxima e tchau! Can you hear me calling for you? Yeah, I'm free falling.